Bom, fiquei de falar sobre a minha experiência com DIU de cobre com prata. Então, estou gravando esse GTV para contar um pouquinho. Mas, primeiro, eu quero te chamar a atenção para assistir um destaque que tem no meu Instagram que chama Anticoncepcional. Ali você vai conseguir entender um pouquinho sobre essa parte hormonal. Então, vamos lá. Eu comecei a tomar anticoncepcional aos 15 anos. Eu anotei aqui umas datas na folhinha, senão eu ia me perder. Então, aos 15 anos eu comecei a tomar anticoncepcional. Na época, acho que eu tomava um que chama Femina ou Femiane, não me lembro. E nessa época, eu usava pílula, nada acontecia comigo. Eu não tinha nenhum sintoma. Enfim, se alguém perguntasse para mim, você sente algum desconforto por estar usando anticoncepcional? Eu falava que não, estava tudo certo. Só que em 2012 eu entrei no mestrado e eu sentia um cansaço extremo, assim, eu me sentia cansada, eu perdi o foco muito fácil, eu tinha uns lapsos de memória, assim, enfim. E daí eu fui procurar um médico e eu fiz alguns exames. E daí nesses exames mostrou que eu tava com uma deficiência bem grande de vitamina D e eu tava com uma testosterona infinitamente baixa. Daí tá, na época eu fui num primeiro médico, fiz esses exames e daí ele só me passou uma reposição de vitamina D e daí eu fui dar uma pesquisada, assim. Daí eu pensei assim, acho que eu vou num outro médico. Daí eu fui no Dr. Glycon. Bastante gente conhece ele. Ele é um médico muito bom, trabalha é um médico do esporte. E daí ele olhou meu exame de testosterona e falou assim, você está pior do que muita mulher menopausada. A gente precisa fazer alguma coisa aqui com essa parte hormonal, porque senão você vai realmente se sentir cansada, sem libido. Só que na minha cabeça eu não fazia uma associação com anticoncepcional, eu fazia uma associação porque eu estava estressada, eu estudava demais, enfim. Mas quando ele me falou aquilo, eu falei assim, bom, beleza, vamos fazer aí o que tiver que fazer. Daí, na época, eu fiz uma reposição hormonal com ele, porque meus níveis de testosterona, de progesterona estavam ridículos. Daí, eu parei de tomar anticoncepcional durante o tratamento, então eu fiquei uns 6 meses naquela época sem usar anticoncepcional. Me senti bem, fiquei bem, voltei a usar anticoncepcional. Isso era 2012, tá? Beleza, voltei pro anticoncepcional e tal, segui a vida assim. Daí lá em 2015, eu fui viajar para os Estados Unidos. Eu terminei mestrado e fui viajar. E eu não sabia quanto tempo eu ia ficar nos Estados Unidos. E daí lá, você não consegue comprar anticoncepcional assim, sem receita, né? Daí eu pensei assim, quer saber, vou parar de tomar então, vou aproveitar essa viagem e não vou comprar. Daí eu parei de tomar anticoncepcional e eu lembro claramente, assim, que nos primeiros 2 meses a minha TPM diminuiu. Eu tinha muita dor de cabeça, assim, dores de cabeça muito fortes e que elas sumiram, desapareceram. E eu pensava assim, cara, será que é o anticoncepcional mesmo que tá me fazendo mal e tal? Beleza. Daí, lá nos Estados Unidos, eu conheci o meu ex-marido, né? Eu fiquei casada há 5 anos. E daí, enfim, conheci ele lá, voltamos pro Brasil e eu voltei a tomar anticoncepcional, porque eu pensei assim, não quero engravidar, né? Estou morando com uma pessoa, vou voltar pro anticoncepcional. E daí, em 3 meses, eu fiquei super inchada, assim, uma retenção, mau humor, oscilação de humor. Daí eu pensei assim, acho que o anticoncepcional não está mais me fazendo
deixando com que eu não sinta nenhum sintoma como eu não sentia durante o outro pedaço da minha vida, né? Que até os 26, 27 anos, pra mim não fazia muita diferença, achava eu, né? E daí eu ganhei bastante peso nos 3, 4 meses que eu fiquei tomando anticoncepcional. Daí eu pensei assim, cara, preciso parar, não vou mais tomar esse negócio. E daí fui procurar uma alternativa. Na época eu já queria colocar o DIU de cobre. Porém, o ginecologista que eu fui acabou me convencendo a colocar o DIU Mirena. Botei o DIU Mirena no final de 2015. E daí, qual é a minha experiência com o DIU Mirena, tá? Que é um DIU hormonal. Ele vai ser um pouco melhor do que um anticoncepcional oral, porque ele não vai mexer tanto com o eixo hormonal, mas ele ainda tem hormônio, ele ainda mexe com essa parte hormonal. Para mim, foi muito ruim, porque eu fiquei 8 meses com sangramento de escape, então eu fiquei 8 meses praticamente menstruada. Me deu muita candidíase, porque eu tava sempre tendo que usar absorvente. Então não foi uma experiência legal. Eu sentia o DIU, não sei se daí entra o fator psicológico, mas eu sentia um desconforto muito grande em vários momentos por conta do DIU. Eu sei que eu fiquei 9 meses com DIU e tirei. Daí de 2016 até 2020 eu não usei nenhum método contraceptivo, nada. Eu me cuidava, né, com camisinha, tabelinha, enfim. Daí em 2020, por eu começar a falar muito sobre isso, né, que tinha me feito muito bem, que aqueles anos que eu não tinha tomado o anticoncepcional tinha melhorado várias e várias coisas na minha vida, né, tanto ali da parte sexual quanto do meu humor, enfim, tinha melhorado muita coisa realmente, disposição. Então eu comecei a falar bastante sobre isso e eu sempre indicava o uso do DIU de cobre, mas eu pensava assim, cara, mas comigo foi tão ruim a experiência que eu tive com o DIU Mirena, será que com o DIU de cobre também vai ser assim? E daí eu faço uma propaganda sobre ele e a minha experiência foi horrível, né? Só que, claro, cada mulher tem as suas experiências. Eu tenho amigas que usam o DIU Mirena e que tá tudo certo. Daí eu pensei assim, bom, vou colocar esse DIU e vou ver o que dá. Daí eu coloquei o DIU de cobre com prata em setembro do ano passado, de 2020. Eu fui meio que com medo assim de colocar, porque como eu já tinha colocado o Mirena e o dia que eu botei o Mirena eu tive muita cólica, eu passei bem mal. Eu fui colocar esse DIU pensando assim, cara, eu vou sair daqui passando super mal, meu Deus. Enfim, fui lá, coloquei o DIU, saí do consultório, coloquei o DIU sem anestesia no consultório médico. Não é confortável, né? Dói ali, sente um desconforto. Mas eu saí do consultório do médico, fui para casa de uma amiga, foi bem tranquilo. Tomei vinho com ela, não tô falando que é pra você fazer isso, tá? Mas, enfim, foi super de boa. No outro dia eu treinei, tava ótima, não tive cólica, não tive nada, foi bem tranquilo. Uma das coisas que eu sempre falo pra quem me pergunta sobre o DIU e fala que tem medo, eu falo assim, se você for colocar no Google sobre DIU de cobre, você só vai encontrar lá as piores histórias que tiveram sobre DIU de cobre. Então você vai encontrar mulher perfurou o útero com DIU, mulher perfurou o intestino usando DIU, mulher engravidou de quíntuplos e o bebê nasceu com DIU na mão. Então claro que você só vai achar relatos muito ruins, porque dificilmente alguém que teve que foi positivo ali vai lá e vai falar alguma coisa sobre isso, né? As pessoas normalmente falam daquilo que não deu certo. Então, pra mim, no dia que eu coloquei o DIU, foi ótimo, tudo certo, tá? Como que foi o meu primeiro ciclo? Horrível.
horrível. Eu fiquei 15 dias sangrando. Tanto é que eu tive que tomar ferro, B12, porque eu notei que eu fiquei muito assim cansada e tal, e como eu estava sangrando bastante por um período longo, eu fiquei preocupada e tomei algumas vitaminas, né? Beleza, daí eu pensei assim, cara, ferrou, né? 15 dias sangrando, o que eu vou fazer na minha vida? Beleza, segundo ciclo, como é que ele foi? Eu lembro que eu fiquei mais tempo menstruada, então eu fiquei ali, eu acho que uns 10 dias menstruada, já não foram 15, e o sangramento já não foi tão prolongado assim. Eu tive um pouquinho de cólica, nada que um remedinho não me resolvesse, nada surreal, assim, nada que eu precisei parar no hospital. Daí, os meus próximos ciclos, eles foram e eles ainda estão sendo como? Eu tenho um escape uns 3, 4 dias antes da minha menstruação vir realmente. Então, sei lá, se eu vou ficar menstruada daqui 5 dias, uns 3 dias antes da minha menstruação chegar, eu fico com aquele escape. Não é legal, né? Eu tenho ginecologista sexta, até vou perguntar sobre isso, mas como ainda é um período de adaptação, acredito eu que isso vai melhorando, porque vem melhorando, né? Cada ciclo tá menor um pouco esse negócio do escape. A minha menstruação, o fluxo da minha menstruação realmente não aumentou. O que realmente tá diferente é esse período um pouquinho antes da minha menstruação vir, que dá um escape ali. Não tenho cólicas extremas, tenho a mesma cólica que eu tinha quando eu não usava nada. Então, por exemplo, tem alguns ciclos que eu tenho um pouquinho de cólica ali no primeiro dia, e tem alguns ciclos que eu não tenho cólica nenhuma. Tipo, o meu último ciclo, eu não tive nada de cólica, não precisei tomar remedinho, nada. O penúltimo, acho que também não, então faz um tempinho assim que eu não tenho cólica. Até falei com uma paciente minha que também colocou o DIU de cobre com prata na mesma época que eu, e ela falou, cara, eu tinha muita cólica e agora eu não tenho nenhuma, nunca mais tive cólica, meu sangramento tá normal. Então, para ela, não tá vindo essa coisa do escape ali antes da menstruação. Para mim está. Espero que em breve passe, mas mesmo se continuar, não seria esse um motivo que eu tiraria o DIU, porque é muito tranquilo, tá? Não sinto desconforto para nada com o DIU, não sinto DIU, nada acontece, tá? Então, por enquanto, não tenho motivo nenhum que me fizesse querer tirar o DIU de cobre com prata. Diferente de quando eu usei o Mirena, tá? Então, era isso que eu queria falar. Espero que ajude alguém, né? Se você tá com dúvidas aí. O que eu sempre falo é, cada mulher tem a sua experiência. Então, não adianta você ficar procurando na experiência dos outros, né? Porque normalmente a gente vai encontrar mais experiências negativas. Então, eu tô fazendo esse vídeo só para te dar uma experiência positiva, tá? Que foi a minha. E junto comigo, eu tive mais umas 4 pessoas próximas que colocaram DIU de cobre e todas estão super bem, tá? Então, era isso. Um beijo e se você colocar DIU ou se você tem DIU, conta aqui nos comentários para mim como que foi a sua experiência, até para ajudar outras mulheres que estão em dúvida.